Shalom, graça e paz. E eu tinha parado um pouco com os vídeos, agora voltei. E essa semana eu comecei a meditar num texto que faz 2 semanas que eu estou meditando nesse texto. E algo vem falando comigo, Jesus vem falando comigo através desse texto há 2 semanas. Eu meditei, busquei, procurei e achei algumas respostas que eu quero compartilhar com você. Mas antes de compartilhar, eu quero te perguntar se você lembra quem te convidou a ir à igreja, quem te apresentou a Cristo. Eu me lembro das 3 pessoas que me convidaram e me apresentaram a Cristo. Essas 3 pessoas são a Juliana, o Lucas e o Vitor, que agora anda comigo lado a lado. E logo você vai entender o porquê que eu tô te perguntando isso, se você lembra dessa pessoa. Porque nós vamos caminhar um pouco nesse contexto também. E em outros pontos também você vai me entender um pouco melhor. E eu quero compartilhar algo muito interessante, que esse texto vai falar muito sobre fé, mas eu não eu sei que qualquer texto vai falar de um princípio, de uma mensagem específica, mas se você buscar você vai entender algo mais do que isso. E eu comecei a buscar, eu comecei a meditar. Como eu falei, há 2 semanas eu medito nesse texto e Deus se revela a cada eu ler novamente, a cada eu pensar o porquê que isso aconteceu, porquê que fez isso. Ele vai se revelando. E o texto que eu quero compartilhar com você está em Lucas 8:41. Eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Então, o que eu entendi aqui são muitos pontos, e eu quero compartilhar cada ponto com você. Primeiramente, Jairo chega até Jesus, se prostra para Jesus e pede: Senhor, entra na minha casa. Aqui você já vai entender isso. E por que eu te perguntei da pessoa que te apresentou a Cristo? Porque essa mulher era, na época ali, Jesus vinha para estabelecer uma nova aliança com o povo. Só que até então ele não estava no madeiro, ele não estava na cruz. Então, naquela circunstância ali, aquela mulher era impura para os sacerdotes daquele tempo, para os crentes daquele tempo mais avançado. Então, para eles, a mulher era impura. Tudo que ela tocasse se tornava impuro. E ninguém podia chegar nela. Então, Jairo chega para Jesus. E em outros livros, como Mateus e Lucas, vai dizer que Jairo que pede para Jesus seguir ele, não Jairo segue Jesus. Ou seja, Jairo estava levando Jesus para a casa dele. E no meio do caminho aparece essa mulher. Então, sem a intenção de Jairo apresentar Jesus àquela mulher, ou apresentar ela para Jesus, ele apresentou. Tá me entendendo? Tipo, ele não tinha a intenção de apresentar, mas sem essa intenção foi apresentado. E no meio do caminho chega essa mulher. E havia 12 anos que ela tinha uma doença, hoje em dia chamada hemorragia. Então, há 12 anos, uma mulher que estava morta, e quase 12 anos uma menina que estava à beira da morte. Ou seja, enquanto a menina estava à beira da morte, essa mulher já havia 12 anos morta. Principalmente interiormente, não só fisicamente, porque ela tinha uma doença física que puxava ela para dentro. Ou seja, ela tinha uma hemorragia que quando as pessoas vissem ela, não, eu não vou tocar nessa mulher, não vou chegar nem perto dessa mulher, eu não vou nem apresentar ela que Jesus cura, porque se eu chegar perto dela, simplesmente eu vou me tornar impuro. As pessoas eram assim naquela época. E até hoje, se você for parar para pensar, as pessoas são assim. Então, naquele
tempo Jairo apresentou para ela. E o segundo ponto é que uma menina, quase 12 anos, já estava à beira da morte, enquanto uma mulher há 12 anos já estava morta. E por que interiormente eu me referi antes? Porque através daquela doença física, as pessoas julgavam ela, as pessoas condenavam ela, e a partir disso, imagina a mente daquela mulher. Imagina as pessoas dizem: nossa, você não tem marido porque você sangra, e você é isso e aquele outro. Imagina, o psicológico daquela mulher deveria estar muito, quase entrando em depressão. Eu não sei como é que ela não entrou em depressão. Eu não sei como é que surgia, até agora eu me pergunto isso, como é que surgia tanto sangue daquela mulher, porque há 12 anos, sem parar, ela tinha uma hemorragia. Imagina, 12 anos você sangrando. Imagina, só, só analisa da onde que saía tanto sangue. Nem eu consigo entender, mas um dia eu vou entender e vou compartilhar com você. Então, a partir daquele momento, Jairo apresenta ela sem a intenção. E ela, eu gastei tudo o meu haver. Eu perdi meus amigos, eu perdi meu esposo, talvez ela tinha, talvez não. Eu acredito que ela tivesse. Eu perdi meu esposo, perdi minha família, perdi meus amigos, perdi meu dinheiro, não tenho amigos e eu ando sozinho, mas eis que eu escuto alguém que cura, alguém que liberta, alguém que eu posso tocar e ser curada, tanto fisicamente como no interior daquela mulher. E quando ela toca naquele homem chamado Jesus, ela cura, tanto fisicamente como dentro. E isso é chamado de transfusão. O que é transfusão, Gabriel? Me explica. Transfusão é algo que, quando você toca em algo, aquilo entra em você e uma coisa que está em você sai. E aí uma coisa que eu me pergunto para Deus: por que tantas pessoas estão no Senhor ou estão dentro da igreja e não são curadas, e daí de repente sai da porta da igreja para fora, são outras pessoas, não sentem nada. Aí Jesus falou assim: por quê? Porque eles estão tocando em mim naquele momento, mas não estão deixando eu entrar nele, eles não estão se deixando algo sair dele, o pecado sair dele, para mim entrar nele. Isso é transfusão. Aquela mulher deixou todas as mágoas dela saírem, deixou tanto a doença dela fisicamente sair, para a virtude de Deus entrar. Se você continuar lendo, você vai ver que é a virtude de Deus que entra naquela mulher. Ou seja, a virtude de Deus sai de Deus, não sai, mas tipo, libera para naquela mulher entrar. Então, aquela mulher tira a doença dela, tira as mágoas dela, o psicológico dela, tira tudo e deixa Jesus entrar. E aqui eu me lembro daquele texto que está em Lucas 11:24, que fala sobre o espírito imundo saindo do homem. Ele vai para o lugar áspero. Claro que essa mensagem ela traz um significado que nós não podemos deixar de seguir a Cristo, porque senão vai vir coisas piores. Mas aqui eu vejo um outro ponto também interessante, porque a gente quer esconder a sujeira para baixo do tapete, mas Deus quer tirar para fora da casa. E aí, quando Jesus entra naquela mulher, quando a virtude de Deus entra naquela mulher, limpa totalmente a casa. E uma parábola aqui bem rapidinho. Vamos supor que Jesus alguém está caminhando e tem várias casas. E daí você olha assim, casas abandonadas. Pensa numa casa abandonada, em algumas casas abandonadas. E tem alguém passando. Casas fechadas, casas com um mato dessa altura aqui, e não dá para se enxergar nada. E eis que tem uma mulher gritando por socorro numa casa. Ei, aqui, vem, entra aqui, limpa o meu pátio, limpa por dentro da minha casa. É essa mulher, porque havia muitos que estavam tocando, mas não deixavam entrar, limpar a casa. E Jesus quer limpar a casa. Jesus quer começar no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, e depois começar no pátio a cortar a grama, a limpar a piscina, trocar a água da piscina, a limpar o quiosque. Não estou te entendendo, Gabriel. É que quando Jesus entra em você, ele limpa o interior para o exterior. Aí as pessoas vão passar por você, vão passar pela sua casa, que eu digo que é você.
vão passar por você, vão ver um sorriso estampado, vão ver aquele gramadinho lindo, vão ver aquela casa pintadinha. E aí vão, aquele dali é diferente. Aquele dali carrega algo. E vão olhar assim, vai ver que Jesus está em você. Jesus está dentro de você. Então, nesse momento, as pessoas vão começar a enxergar Jesus na sua vida e, através do seu sorriso, através das suas atitudes, vão querer Ele. Agora, imagina se alguém olha para você, olha para sua casa, e daí vê um gramado, vê a sua casa fechada, ou seja, sua cara fechada. Você só reclama da sua vida, você só reclama do seu serviço, você só reclama de tudo. As pessoas vão querer algo de você? Não, né? Mas vão querer alguém alegre, alguém extrovertido, alguém que carrega algo. Ou seja, se você deixar Deus habitar, outra coisa importante, as pessoas querem fazer de Deus um hóspede. Como assim? Quando elas estão dentro da igreja, elas sentem a presença, elas sentem aquele mover, elas sentem aquele arrepio, elas sentem aquela vontade de pular, aquela vontade de gritar. Mas aí de repente sai e tudo aquilo se esvazia, se deixa. O que significa? Jesus quer habitar, ele não quer ser hóspede. Você hospeda Jesus por durante 1 hora, no máximo 2 horas. Aí depois você, não, Deus, agora pode ficar aí, eu vou lá. Aí depois eu volto, aí você volta todo mancando lá para a igreja. Aí você, meu Deus, me liberta. Daí Deus limpa a sujeira. Aí tá, fica aí, agora eu vou lá. Aí todo aquele ciclo de ir na igreja, se limpa e volta pro mundo. Aí você vem lá todo arrebentado. Aí Jesus limpa de novo, aí você volta lá pro mundão. Aí e fica naquela. Então, Jesus quer habitar, ele não quer ser um hóspede. Ele não quer simplesmente ficar um dia, 1 hora, 1 semana e depois ir embora. Você tem que deixar ele. E aqui eu falo também para aqueles crentes que, Gabriel, mas faz 30 anos que eu sou convertida, que eu deixei Jesus habitar. Mas talvez você não está deixando ele limpar a sujeira. Talvez você está carregando algo há 12 anos ou há mais do que 12 anos que não está deixando ele tirar, ele arrancar. O que eu entendo na palavra é todo dia. Todo dia você tem que deixar ele trocar a sua veste. Todo dia você tem que pedir um vinho novo para ele. Todo dia você tem que morrer, todo dia você tem que nascer, todo dia você tem que se converter. Isso é todos os dias, porque se você pensa que é só uma vez, você vai se tornar um simpatizante da fé. O que é o simpatizante da fé? É aquele, Jesus me libertou do vício, que é no meu caso. Jesus me libertou do vício e agora tá tudo bem, tá tudo ótimo, tô com a casa limpa. Só que eu me esqueço que se eu não limpar o meu quarto, ele vai ficar sujo, ele vai acumulando sujeira, ele vai acumulando roupa, ele vai acumulando isso, e se eu não limpar, ele vai ficar sujo. Então é a mesma coisa com nós, no nosso interior. A gente está no mundo, se a gente não deixar Deus limpar todos os dias, nos purificar todos os dias, a gente vai acumulando, aí quando vê a gente já está no pecado de novo. Aí o que acontece? Você tem que ir lá para a igreja de novo, você tem que ir lá se redimir de novo. Então deixa Jesus agir na sua vida. Deixa Jesus mudar totalmente o seu ciclo. Deixa Jesus todos os dias limpar o seu interior. É uma coisa que é todos os dias. Ao nascer, dizer, Jesus, me purifica, me torne santo novamente. Porque ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã pertence ao Senhor. Então só me purifica, só me deixa ser santo novamente. Porque às vezes a gente está na igreja e a gente não sente mais nada. A gente se torna um simpatizante, como eu falei. Eu não quero que você se torne um simpatizante da fé. Eu quero que você todos os dias queime, todos os dias anseie, todos os dias se torne alguém santo. Então entenda isso. Aquela mulher há 12 anos estava morta. Aí quando o Jairo apresenta ela sem a intenção, ela é curada, ela é transformada, ela é liberta. E eu imagino que na cabeça dela, eu gastei tudo, eu perdi meus amigos, eu perdi minha família, e quando chega Jesus, ele me liberta tanto fisicamente como no interior. Cara, quando eu penso nessa mulher, eu imagino o interior dela. Hoje em dia, para você machucar o psicológico de alguém, basta uma palavra, basta qualquer coisinha, a pessoa já se abala.
E aquela mulher há 12 anos vivia um bullying, vivia alguma coisa que todos os dias ela escutava alguma piadinha dela. Ela escutava algo. Mas aí quando Jesus entra e quando ela deixa Jesus entrar, aí tudo transforma. Então deixa Jesus entrar todos os dias. Deixa Jesus mudar todos os dias. Eu espero que essa palavra completamente entre no seu coração. Eu espero que você abra a sua casa. E quando eu me refiro casa, quando eu me refiro a pátio, eu me refiro a casa é o nosso interior. Quando eu me refiro a pátio, eu me refiro ao seu exterior. Ou seja, as pessoas vão ver o seu pátio, vão ver o seu exterior, vão ver a sua cara, vão ver o seu corpo. E elas vão desejar estar no Senhor através da sua vida. Amém? E Deus abençoe profundamente a sua vida. E acho que semana que vem eu vou começar a meditar em outros textos. E algo que eu já venho meditando também é sobre o abençoar. Talvez semana que vem venha um vídeo aí sobre a bênção que a gente acha que é bênção de dinheiro. Mas não é isso. Eu entendi um outro ponto que é muito mais interessante do que isso. Então, um forte abraço. Fiquem com Deus, fiquem na presença de Deus e não desista que Ele está com você. Às vezes Ele está passando por você aí e você não está nem percebendo. Às vezes Ele está no louvor que você está escutando qualquer coisa que você escute que está em Deus. Porque outro ponto aqui que agora me veio na cabeça é que qualquer coisa que está relacionada a Deus. Por que, que aquela mulher tocou na orla e não no Senhor? Se ela tivesse tocado no Senhor, tudo bem. Mas ela tocou na orla, na vestimenta do Senhor. E por que que é na vestimenta? Eu perguntei isso também para Deus. Por que que é na vestimenta? Aí ele falava assim, porque tudo que você toca que é para mim. Tudo que você faz que é para mim, você está tocando em mim. Aí eu, tá, mas todo mundo tá tocando no Senhor. Todo mundo tá tocando. E por que que não é transformado? Porque eles não estão se esvaziando dele. Eles não estão deixando eu entrar. Se você deixar eu entrar, você vai ver a mudança. Se você deixar eu habitar e não hospedar, você vai ver a mudança. Então deixa Deus habitar. Deixa Deus morar dentro de você. E tudo que você tocar se esvazie. Se esvazie de si e deixa a virtude de Deus entrar em você. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima.